Salve a todos com a paz do Senhor. Meu nome é Dayana, estou aqui falar um pouco da palavra de Deus. Eu queria que vocês abrissem João 7:24. É uma palavra que são usadas por muitos, né? Mas entendido por poucos. Por quê? Aqui diz: não julgueis pela aparência, mas julguei conforme a justiça. Então, muitas pessoas, por saber, não julgueis pela aparência, quando a gente coloca os nossos vídeos na internet, né, muitas pessoas falam: mas a palavra de Deus fala que não pode julgar, quem sou eu para julgar, que isso, aquilo, outro, que é pecado julgar. Aqui tá falando, se eu olho para você, né, e eu vejo para você e falo assim: essa mulher é pecadora, ela faz isso, faz aquilo, você não pode fazer isso, sua mão. Isso é julgar segundo a aparência, sem nem saber da vida da mulher, já vai falando. E outro olha e vê uma coisa diferente, uma coisa assim, já fala assim: essa mulher, ela trai o marido, ela faz isso, então ela vai pro inferno, não sei o que, sem nenhuma passagem bíblica, né, julgando a pessoa segundo a aparência. Então, eu não posso chegar para você na sua casa e te julgar, né, ou então falar assim: é fulano, ou então fazer igual com a mina que uma moça faz, né, na internet. Eu vou até fazer um vídeo dela depois, que ela fica falando assim, vários tipos de crente. É o crente ansioso, é o crente isso e aquilo, falando um monte de coisa, e, né, e tipo fazendo zoeira. Isso é zoar, isso é julgar segundo a aparência, né? Mas eu posso chegar para um pastor, ou para qualquer pessoa, né, que faça alguma coisa que a Bíblia está dizendo que é errado. Se eu ver você na minha frente fazendo uma coisa que eu sei que na Bíblia é errado, eu posso chegar para você e falar: olha, na Bíblia diz aqui, que é errado, que você não pode fazer isso. Porque se eu sei e vejo você fazendo errado, eu tô tipo empurrando você pro inferno. Porque eu sei que é errado. E eu não posso chegar e falar assim: moça, a palavra de Deus, ou moço, tá dizendo aqui que não pode fazer. Ou então o pastor não querer me batizar, que já aconteceu, o pastor não querer me batizar. E daí o pastor não me batizar, né? Aí eu falei: mas a palavra de Deus fala que tem que batizar, porque se eu morrer, você é responsável pela minha alma. Então, eu estou julgando ele segundo a palavra, segundo a justiça de Deus. Então, não julgueis pela aparência, mas julguei conforme a justiça, né? A palavra de Deus. Então, eu posso chegar para uma pessoa e falar assim: olha, vamos supor, né, meu filho, né, vamos supor, ou uma filha do vizinho está desobedecendo o pai, ou ele está me desobedecendo, eu posso chegar para ele e falar assim: olha, você não pode me desobedecer, porque a palavra de Deus fala assim: honre teu pai e tua mãe para que viva sempre. Eu estou julgando a pessoa segundo a palavra de Deus. Então, assim, eu posso julgar segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus. Então, eu devo, e Deus quer que todo mundo faça isso, né? Então, se você vê o pastor ou qualquer outra pessoa, né, não ter vergonha, chegar e falar assim: olha, a palavra de Deus fala, né, não pode fazer isso. Então, se eu ver um pastor vendendo coisa nas igrejas, da Bíblia diz: não fazer da casa do meu pai comércio, eu posso chegar para ele e falar. Posso chegar para ele e falar: pastor, não pode vender churrasco, não pode fazer feijoada, não pode fazer bingo, não pode vender água, ou jornal, ou florzinha, ou qualquer coisa que seja para ajudar um órfão, uma criança que está morrendo, porque a palavra de Deus fala que não fazer da casa do meu pai comércio. Aí ele vai falar: mas é para uma boa causa. Aí eu falo: mas Deus não quer saber de boa causa, ele quer saber primeiramente se você está obedecendo ele. Tem várias maneiras de você ajudar uma criança que está morrendo, que está passando fome. Mas tem vezes justo onde Deus falou que não pode. Justo onde Deus falou que não pode. Aí você vai e faz, né? Então, a palavra de Deus fala que pode julgar, sim, pela a palavra de Deus, né? Mas julgueis conforme a justiça. Então, as pessoas tampam o ouvido, as pessoas só abrem os ouvidos para. Então, assim, aqui diz: não julgueis pela aparência. As pessoas só ouvem isso, né? Mas julgueis conforme a justiça. A pessoa não ouve essa parte, né? Então, posso sim julgar pela Bíblia, né? Então, se eu ver com uma pessoa ou um pastor fazendo uma coisa errada, eu posso julgar. Aí, aqui também diz, em Isaías 11:2, ou 11:1, melhor:
Diz assim: um renovo sairá do trono de Jerusalém, e um rebento brotará de suas raízes. Sobre ele repousará o Espírito Santo do Senhor, espírito de sabedoria e de entendimento, espírito de prudência e de coragem, espírito de ciência e de temor do Senhor. Sua alegria se encontrará no temor do Senhor. Ele não julgará pela aparência, e não decidirá pelo que ouvi dizer. Aí então a pessoa fala: ai, pastor, ouvi dizer que aquela menina lá namorou como casado. Aí ele fala, na frente da igreja: menina, você namorou como casado? A palavra de Deus está errado. Não, primeiro a pessoa tem que ter certeza, né? Né? Aí tipo assim: menina, você... Ou então a fulana fala assim, né? olha, eu ouvi dizer que aquela moça tá traindo o marido dela. Isso é errado. Dizer o quê? Então não é. Tem que... aqui, ó. Ele não julga pela aparências. Ou seja, às vezes as pessoas chegam, né? Chega um cara assim, todo sujo, né? Aí a pessoa fala: meu filho não roube não. Sei o quê? Você é um ladrão? Ou fumador de maconha? Só porque a aparência acusa ele de uma coisa, né? Então isso é julgar pela aparência. Ou então você vê uma pessoa, né? Assim, vocês sabem o que eu tô falando, né? Julgar pela aparência. E não decidir pelo que ouvi dizer, mas julgará os fracos, fará justiça aos pobres da terra. Então, muitas pessoas não gostam de ouvir a palavra de Deus. Muitas pessoas querem tampar os ouvidos. Então, assim, muitas pessoas, elas falam assim: não nos anuncie a verdade, não nos falem a verdade. E a palavra de Deus, ela fala a verdade. Então, quando muitas vezes a gente fala, né, nos vídeos, muitas pessoas ficam com raiva, fica julgando, fica falando coisas, fica xingando, muitas coisas, porque não querem ouvir a verdade. Deus já sabe disso. Mas, como ele é piedoso, ele é paciente, muito, muito, muito diferente de nós, né? Ele anuncia mesmo que você não queira. A gente fala mesmo que você não queira. Porque a palavra de Deus fala que anuncie a verdade, né? Então, mesmo que vocês achem chato, achem irritante, ou não queiram ouvir, né, tampa os ouvidos, Deus tá falando até o último, até não dá mais, até a pessoa estar lá no inferno mesmo. Então, muitas pessoas falam: não nos anuncia a verdade, não nos anuncia a verdade. Então, assim, né, Deus pede para falar a verdadeira palavra. E muitas pessoas não querem ouvir. Muitas igrejas, né, crescem, né, as igrejas, nossa, a Igreja Universal é a igreja mais... Só que lá, além de ser uma das igrejas maiores, né, que tem, é uma das igrejas mais pecadoras que tem também, né? Então, com certeza, Deus não é o verdadeiro Deus que está lá, né? É o verdadeiro diabo que está lá, porque Deus fala a Bíblia, né? Deus, ele fala uma coisa diferente. Lá fala totalmente diferente, ao contrário do que a Bíblia diz, né? Então, se aqui diz: não ajunteis tesouro na terra, lá fala: ajuntei tesouro na terra. Então, assim, muitas pessoas vão para lá para ouvir o que elas querem ouvir. E o que eles falam, né? Por isso que é cheio de gente lá, cheio de pessoas, porque da ilusão, eu vou atrás da ilusão, né? Porque falam coisas que querem ouvir. E a palavra de Deus, muitas vezes, não é do agrado de todos, né? E nem sempre é o que quer ouvir. Porque a palavra de Deus já é para nos testar, já é para saber o que tem no nosso coração. E poucos são humildes o suficiente para ouvir a palavra de Deus e para seguir realmente a palavra de Deus. E muitos não querem, né? Muitas pessoas: eu não quero mais perder tempo com isso, né? Não quero mais, e enfim. Muitas pessoas preferem não seguir a palavra de Deus porque não conseguem se transformar numa nova pessoa. Querem ficar no mundão, querem ficar fazendo o que querem e ir para a igreja mais fácil e porta larga, tipo a Igreja Universal, que as prostitutas fazem programas e eles são o dono do boteco, né? Porque já fiz um vídeo sobre isso, né? De um pastor o pastor que a prostituta fala que vai fazer programas para poder dar dinheiro para fazer o templo de Salomão. E ele falou, graças a Deus, que Deus vai dar muitas casas para elas. Que nunca na Bíblia Deus
fala que aceita dinheiro de prostituta ou de roubo de alguma coisa na casa dele. Então, os pastores eles não estão nem aí, sendo dinheiro para eles é o que importa, né? Até achei vi um comentário na internet. O maior medo de algumas igrejas é Jesus voltar. Já pensou? Ele pega toda essa grana em nome dele e distribui para os pobres. Então assim, né, tipo uma coisa irônica que as pessoas colocaram, porque é verdade, né? Aí diz assim, o maior medo das igrejas é Jesus voltar. E já pensou? Ele pegar todo o dinheiro, né, que é feito no nome dele, né? As pessoas falam, coloca aqui a moedinha no nome do Senhor Jesus, venha para a igreja dar o dízimo no nome do Senhor Jesus, venha para a igreja dar os R$ 50 no nome do Senhor Jesus. E Deus vem pegar o que a igreja pega no nome dele e dá para os pobres. O pastor fica louco, né? Fica doido de raiva. Por que tu voltaste para pegar meu dinheiro? Tipo assim. Então muitos pastores preferem o dinheiro do que a Deus. Essa é a verdade. E muitas pessoas vão para esse lado, porque eles inventam coisas. Você vai ser rica, você vai ter dinheiro, coloca Deus na parede que você vai ter isso, isso e aquilo, isso e aquilo outro. Então, as pessoas não querem ouvir a verdade, elas querem ouvir ilusões, né? Mentiras que agradam naquele momento, né? E é isso. Então, espero que vocês tenham gostado, ou que não gostou, porque muitas pessoas, né, não aceitam muito a palavra de Deus. Então, eu deixo essa palavra em tuas mãos, que você possa buscar a salvação em Deus e a verdadeira palavra, né? Não em ilusões, né? Amém.